Bom, pessoal, o número 2 é um problema que eu particularmente gosto bastante, né? Um problema bem interessante, que ele fala o seguinte: a gente tem um chip, né? E esse chip ele dissipa uma determinada potência, né? Eu coloquei aqui que essa potência seria 10 a 4 vezes watts metro ao quadrado. Me falou a temperatura, que ele perde calor aqui por cima, né? Na parte frontal por convecção, né, a 100 watts, a 25 graus, e esse chip ele é colado no substrato, então essa cola, né, que é a cola que ele falou que é o epox, ela tem 0,02 milímetros com a resistência de contato de 0,9 vezes 10 a menos 3, considerando já aí a espessura dele, que é o 0,02 milímetros. Vocês observam que é quase nada, né? Isso aí vai dar praticamente como é que fala? A superfície de contato mesmo que tem de você passar a cola e colar ele no alumínio. Depois a gente vai ter uma resistência aí relacionada ao alumínio, que ele falou que ele vale 8 milímetros. Ele me deu que o coeficiente convectivo embaixo também está perdendo calor, ele está a 100, e a temperatura do meio ambiente está a 25 graus, né? E me falou que o lado desse chip vale 10 milímetros. Então, as considerações que a gente tinha que fazer inicialmente, eu poderia considerar que o regime ele é estacionário, né? Que a gente sempre vai trabalhar com resistência no regime estacionário. Eu poderia considerar que ele é unidimensional, estou trabalhando apenas com uma dimensão, que eu posso colocar essa dimensão na direção Y. Podemos fazer também propriedades constantes, correto? Essas seriam as três considerações e ainda faltou uma que é radiação desprezível, já que eu estou trabalhando, aqui a gente tem convecção, mas ele não considerou a radiação. Então, a radiação seria desprezível, certo, pessoal? E aí, o seguinte, a primeira coisa nesse tipo de exercício que a gente vai começar a ver agora e que envolve resistência, eu sugiro a vocês a desenhar um circuito térmico mesmo, que eu acho que ele fica mais fácil. Então, eu vou começar aqui da minha primeira bolinha colocando a minha temperatura, que vale 25 graus. Da temperatura que vale 25 graus, a próxima temperatura do meu circuito seria a temperatura do chip. Então, eu vou desenhar aqui, né, a minha resistência e aqui eu teria a temperatura do chip. Sempre, pessoal, isso é via de regra, aonde que está gerando, ou seja, o chip é o que está gerando, é aquele que está me dissipando a minha potência aí, que vale 10,4. O espaço onde está gerando não tem como eu ter resistência térmica, porque eu estou gerando no volume de controle total dele. E o chip, se a gente for pensar, ele nem me deu espessura no meu problema, porque provavelmente ele tem uma espessura bem pequena, então ele desconsiderou essa espessura que a gente teria aí do chip, considerando ele pequeno, que eu estou tendo geração no chip como um todo. Sempre onde que eu gero, a gente não tem resistência. Então, aqui eu teria a resistência de 25 até a temperatura do chip, a gente tem a resistência de convecção. Eu vou trabalhar sem a área agora. Por que eu decidi trabalhar sem a área, que eu acho que fica mais fácil? Porque a potência elétrica que ele me deu por unidade de quê? De fluxo. Ele me deu watts por metro ao quadrado. Então, se eu trabalhar sem a área, a unidade da minha resistência, ela também será por unidade de fluxo. E se a gente observar também a unidade da resistência térmica de contato, essa unidade ela vale metro ao quadrado vezes Kelvin vezes watts. Então, se eu estiver trabalhando com taxa, a minha resistência térmica de contato, a unidade dela seria Kelvin por watts. Isso se a gente estiver trabalhando com o quê? Com taxa, correto? Mas, se a minha resistência térmica, ela está com a unidade, que é metro ao quadrado vezes Kelvin por watts, significa então que eu estou trabalhando com fluxo. E aí eu posso observar minhas unidades. Aqui eu estou trabalhando com fluxo e aqui eu estou trabalhando com fluxo também. Então, se eu estou trabalhando os dois com fluxo, fica mais fácil eu trabalhar com a resistência toda relacionada com fluxo, correto? Esse é um ponto bem importante para a gente não somar banana com laranja, né? Sempre banana com banana. Então, a gente sempre tem que olhar isso aí a partir de agora. Eu até poderia trabalhar com a taxa. Por que eu poderia? Porque o chip é quadrado, ele me deu a área,
Então, se o chip é quadrado, eu tenho a área, eu faço L ao quadrado, né? E aí eu tenho essa área. Se eu tenho essa área, eu poderia multiplicar aqui pela área, poderia dividir aqui pela área e poderia colocar a área aqui. Mas como já está tudo em fluxo, o problema não me pediu unidade, não me pediu nada, então fica mais fácil a gente trabalhar dessa forma, correto? Aí o seguinte, eu tenho a temperatura do chip, depois do chip eu tenho uma outra resistência. Quem que é a resistência que eu tenho aqui? Eu tenho a resistência térmica de contato da minha cola epóxi. Então, aqui vai vir minha RTC, que é a resistência térmica de contato da cola epóxi, que ele já até me deu o valor dela. E aí, eu vou chamar essa temperatura aqui, ó, de T1, né? E aí, a gente vai ter uma outra resistência de contato até T2, que vai ser essa temperatura aqui final do meu alumínio. E aqui eu vou ter a resistência térmica de contato entre T1 e T2, que é o meu alumínio. Então, a resistência de condução, ela é L sobre K vezes a área. Só que eu estou escrevendo tudo em função da área, estou escrevendo em forma de fluxo, então não coloquei a área. Então, isso aqui seria do alumínio, isso aqui também seria do alumínio. E depois eu tenho convecção aqui no final, então eu volto a ter os meus 25 graus, que é o T infinito, né? E aqui eu vou ter 1 sobre o H novamente, que por sua vez vale 100, correto? O problema pergunta o seguinte: a temperatura máxima que esse chip pode trabalhar é 85 graus. Isso é a máxima que a gente poderia ter dele, correto? Ele quer saber se ele trabalhar com uma temperatura, se ele trabalhar com essa potência aqui, ele vai estar atendendo essas condições? Ou seja, a temperatura do meu chip, ela vai ser menor do que 85 graus? Então, quem que ele quer saber para essa potência que a gente está dissipando? A minha incógnita que ele está querendo saber é a temperatura do chip. Olha, para essa potência que eu vou usar, a temperatura do chip realmente ela vai ficar menor que 85 ou ela vai ultrapassar? Então, se eu usar a temperatura do chip no meu sistema, que é a minha incógnita que a gente vai ver, eu consigo determinar se ela vai ser maior ou menor de acordo com o valor que eu achar. Pois bem, se a gente analisar o nosso circuito térmico, a gente sabe que a minha geração, ela está entrando nesse ponto aqui, que é onde que o chip está, né? Porque aqui a gente vai ter que toda parte do meu chip, em qualquer ponto que ele tiver aqui, ele vai estar com a mesma temperatura. A gente vai considerar aí que ele é isotérmico em toda a superfície, correto? E aí, eu estou entrando aqui com a potência elétrica, que ela vale 10 à quarta, correto? Aí a gente pensa, pois bem, o sistema é unidimensional. Aqui vai ser a minha maior temperatura, que é onde que eu estou gerando. Mas para onde que está indo minha taxa de transferência de calor? Ela está indo para a esquerda, ou ela está indo para a direita, ou ela está indo para ambos os lados? Se a gente observar a temperatura, lembrando o conceito de resistência, né? Teve um aluno que me perguntou o que é o potencial motriz. Eu falei, potencial motriz é aquilo que te move para a gente ter uma taxa de transferência de calor. Então, aquilo que me move para eu ter uma taxa de transferência de calor é o meu ΔT, a diferença de temperatura. Então, se eu estou gerando aqui, a minha maior temperatura vai ser nesse nó, vai ser nesse ponto aqui, que é a temperatura do chip. Aqui está 25 graus, aqui está 25 graus. O que vai acontecer com o meu fluxo, pessoal? Ele vai subdividir. Eu vou ter ele vai ser unidimensional, estou analisando apenas em uma dimensão, seja x, y, z, que vocês queiram considerar, mas ele tem duas direções, ele está indo para a esquerda e está indo para a direita. Eu posso falar que eu vou ter um Q1 aqui e vou ter um Q2 na setinha de cá. Ou seja, a potência elétrica, ela vai ser o somatório de Q1 mais Q2. De 10,4, eu posso ter que, por exemplo, 1/3 vai para a esquerda e vou ter que, por exemplo, 2/3 vem para a direita. Eu não sei. E a gente tem que fazer isso para a gente poder analisar. E quando a gente faz isso, então, a gente vai ter que a potência elétrica, ela vai ser, quem que é Q1? Quem que vai ser meu fluxo 1? Ele vai ser a temperatura do chip, que é a minha maior temperatura, menos os 25 graus. Quem que está embaixo, quem que é a resistência que está relacionada? A temperatura do chip menos 25 graus. É a resistência de convecção.
aonde que o meu H aqui, ele falou que vale 100. Mas, quem que é Q2? O que que tá indo para a direita? Vai ser a temperatura do chip menos os 25 graus. Porém, esses 25 graus é esse aqui, ó. Tô indo daqui para cá agora, que é o meu Q2. Então, eu vou. Quem que é a primeira resistência? A minha primeira resistência é a resistência térmica de contato. Mas eu tenho minha outra resistência, que é o L do alumínio sobre o K do alumínio, correto? Mais ainda, o que que a gente vai ter aqui agora? Eu tenho a resistência térmica de convecção. E aí, a gente tem todos os valores. Eu tenho que aqui vai valer 100, né? Eu tenho que o L do meu alumínio, ele é 0,008, que é 8 milímetros. Eu tenho que o K do alumínio, o problema me deu que é 238. A resistência térmica de contato, ela é 0,9 vezes 10 a menos 4, né? Que a gente vai ter esse valor. E aí, a gente sabe, colocando aqui para vocês tentarem observar melhor, né? Que a potência elétrica, ela vai valer quanto? Ela vale 10 a 4. Então, a gente vai resolver isso aí, vocês vão isolar, a nossa única incógnita é a temperatura do chip. E aí, vocês podem fazer essa continha, isolando a temperatura do chip, que o resultado vai dar, vou olhar aqui e passar para vocês, mas eu sugiro que vocês tentem fazer, né, que fica mais fácil. Só um instantinho. Eu acho que eu tenho esse exemplo aqui, o valor que deu a temperatura do chip. A minha temperatura do chip deu 75,12 graus, resolvendo essa conta, correto? Esse seria o problema aí do chip. Façam sempre o circuito, pessoal, porque o circuito ajuda demais. Ele é fundamental para a gente resolver esse tipo de problema. É isso aí. Qualquer dúvida, vou estar à disposição.